Operação Inverno abre 5 unidades de saúde aos domingos e campanha do agasalho é lançada na capital. Inscrições abertas para o Enem 2025. Provas vão ser realizadas em novembro. CPI do DEMAI será instalada na próxima quinta-feira aqui na Câmara. Vereadora que deve liderar a comissão esclarece razões para a investigação no departamento. Usina do gasômetro, que está sediando parte da Bienal do Mercosul, é a parada de hoje no quadro Por Onde Eu Ando. Frutas diferentes que encantam. Banca itinerante na cidade desperta a curiosidade de crianças e adultos em feiras nos bairros de Porto Alegre. Tem muita coisa acontecendo na capital dos gaúchos. Confira tudo isso a partir de agora. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Eu começo o programa falando sobre assunto aqui do Legislativo. Vai ser instalada na próxima quinta-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem o objetivo de investigar denúncias de corrupção passiva no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. Esta é a segunda CPI a entrar em atividade neste ano aqui na Câmara, e essa também é promovida pela oposição. Eu conversei com a vereadora que deve liderar os trabalhos da CPI, a Natasha Ferreira. Vamos conferir. Vereadora, por que a situação do DEMAI merece uma CPI? É uma série de desmonte que ocorre, na verdade, com o DEMAI, né? O DEMAI já teve mais de 3.000 funcionários, né? Há uma vontade política hoje de desmontar essa autarquia, que hoje tem caixa, ou seja, superavitária, tem mais de 200 milhões em caixa. E desde a gestão Marquesan, e agora principalmente na gestão Melo, esse desmonte, de fato, ele aumenta. Né, são muitos técnicos, na verdade, que são de carreira históricas ali, são diminuídos e esses espaços são cedidos para essas contratações emergenciais, que são pessoas que não são literalmente da área. Então isso faz com que essa autarquia fique mais fraca. E aí esse projeto de concessão, ele visa entregar justamente aquilo que dá lucro. E a gente sabe que teve escândalos de corrupção, como o ex-diretor do DEMAI, Alexandre Garcia, né, que recebeu mais de $500 mil de propina. Então nós queremos investigar, trazer a luz do dia. Se o DEMAI hoje ele não tem a capacidade, né, de operar em Porto Alegre, ou de fato hoje em Porto Alegre que tem uma vontade política de fazer com que o DEMAI seja desmontado e entregue para a iniciativa privada. E a gente precisa sempre lembrar, olha o que fizeram com a SE. O grupo Equatorial desmontou a SE. O governo do estado vendeu a preço de banana por R$100 mil e hoje as pessoas ficam semanas sem luz e inclusive nenhum prefeito conseguia falar com a empresa privada, porque a empresa privada visa lucro, ela nunca vai visar o bem-estar social. Quais os principais pontos que devem nortear os trabalhos da CPI? Corrupção, o principal deles, nós entendemos que há vários vestígios e casos de corrupção envolvendo ex-diretores, funcionários, pessoas de empresas que estão sempre dentro dessa autarquia. Segundo é a questão da negligência da própria gestão pública de Porto Alegre, especialmente aqui dessa atual gestão, a gestão Melo, e também todos aqueles alertas que foram emitidos em dezembro, antes das enchentes, foram negligenciados pela gestão, ou seja, há uma vontade política de desmonte do DEMAI. Então esses 3 eixos, eles vão de fato nortear e estruturam bem politicamente essa CPI, porque ela deve de fato ocorrer. A senhora já tem alguma previsão de convocados que devem ser convidados para prestar depoimento aqui na CPI? Nós vamos apresentar na próxima semana, né, mais ou menos alguns nomes que a gente queira. Eu já falei com alguns setores da imprensa e falei sobre o ex-prefeito Marquesan e o atual gestor, o Sebastião Melo. Por entender que eles indicam as pessoas, né? Então não tem como a gente dizer que eles estão tão alheios ou tão aleatórios aos escândalos de corrupção. Então a gente quer, de fato, que eles venham. Mas a gente sabe que o plano, na verdade, ele precisa ser conversado. A base tem 8 dentro da CPI, 8 pessoas componentes, nós temos 4. Nós vamos lutar com a base para que a gente tenha esse plano respeitado e que Porto Alegre possa, de fato, elucidar o que está acontecendo com o DEMAI antes de qualquer projeto de entrega para a iniciativa privada. Seja com essa situação que precisa ser investigada ou então de qualquer outra que queira, por exemplo, comprar o DEMAI nessa situação de concessão do projeto trazido aqui pelo prefeito Melo, qualquer concessão à iniciativa privada, a senhora considera que não seja a melhor saída para o Departamento de Água e Esgoto? Não, inclusive porque a gestão atual fez um contrato com o BNDES e fez um estudo de modelagem. E eles fizeram um estudo de modelagem que era uma concessão da parte que dá lucro. Nós queremos pedir via CPI que o município, que ainda tem esse contrato vigente com o BNDES, peça um estudo de modernização da máquina pública, ou seja, 100% público. Porque a tarifa social e a tarifa de água hoje na cidade de Porto Alegre vai aumentar, porque se uma empresa, né, ela assumir de fato o DEMAI, ela vai buscar financiamento no BNDES, ela vai aumentar a tarifa porque ela precisa de lucro. Então todos esses aumentos, por exemplo, de grandes obras, de cumprir o marco do saneamento, tudo isso a empresa vai colocar como um valor a mais nas taxas.
Então a conta de água vai aumentar drasticamente aqui em Porto Alegre se a gente não segurar essa privatização. A CPI vai ser composta por 11 vereadores que foram definidos pelos partidos dos quais representam. Pela oposição, Aldacir Oliboni foi designado pelo PT, Roberto Robaina pelo PSOL e Giovanni Culau e Coletivo pelo PCdoB. Integrando a base governista, Rafael Fleck vai marcar presença pelo MDB. Gilson Padeiro vai representar o PSDB no inquérito. Pelo PL, Gessé Sangali. Pelo Partido Progressista, Vera Armando. E Ramiro Rosário pelo Novo. Também integram a CPI José Freitas do Republicanos e Marcos Felipe do Cidadania. Cláudia Araújo vai representar a união PSD, PDT e Podemos. Os trabalhos da CPI do DEMAI têm prazo de 120 dias, podendo ser prorrogados por mais 30. E claro que você vai acompanhar todos os detalhes aqui na TV Câmara. Bom, a situação do tempo agora aqui na capital ela é um pouco mais tranquila em comparação à noite anterior, né? Que teve muita chuva e muito vento. Vamos conferir imagens desse momento, como é que está o tempo aqui na capital. A gente vê essas imagens ao vivo da região próxima ao Cais Mauá. A gente vê que o céu está bastante encoberto, venta ainda um pouco, mas muito menos em comparação à noite passada, e faz 11 graus aqui na capital gaúcha. Os ventos durante a madrugada chegaram a 75 km por hora e alguns resquícios, alguns problemas relacionados ao tempo ainda afetam a capital. A situação do catamarã está alterada porque a embarcação não está indo até o Pontal, somente até o Cais Mauá, e a CE Equatorial informa que alguns pontos da cidade ainda estão sem energia elétrica, mas onde não há luz, equipes da CE estão trabalhando para restabelecer a energia o mais breve possível. Bom, foi lançada ontem, quarta-feira, mais uma edição da campanha do agasalho, já que a gente está falando aí de frio. Com o slogan "Sua doação é o sonho de muita gente", a edição deste ano busca mobilizar a comunidade para amparar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas e sensibilizar a sociedade para a importância de auxiliar aqueles que mais necessitam no inverno. A iniciativa é coordenada pelo gabinete da primeira-dama Valéria Leopoldino e é fundamental que os itens doados sejam limpos, em bom estado de conservação e prontos para serem utilizados ou consumidos no caso de alimentos. Em edições anteriores foram registradas entregas de peças sujas, rasgadas e inutilizáveis, reforçando a importância de doar com atenção e cuidado. Os pontos de coletas fixos estão definidos e localizados em pontos estratégicos, no Centro Administrativo Municipal, na Rua João Manoel, número 157, e no Museu de Arte do Paço, na Praça Montevidéu, número 10. Outros locais de coleta vão ser divulgados ao longo da campanha, facilitando a participação de toda a população. É importante, então, que o pessoal participe. E ainda falando sobre frio, 5 unidades de saúde passam a funcionar também aos fins de semana, como parte da Operação Inverno da Secretaria Municipal da Saúde. São elas Assis Brasil, São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Cerati Lopes e Moabe Caldas. A medida visa reforçar o atendimento à população durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. O objetivo da iniciativa é desafogar as emergências e urgências, como o Hospital de Pronto-Socorro e Pronto Atendimentos. As unidades vão estar preparadas para atender casos de baixa e média complexidade, além de aplicar as vacinas do calendário vacinal, com ênfase na vacina contra a gripe. As 5 unidades vão funcionar das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. Está em cartaz na Cinemateca Capitólio uma mostra de filmes que tem como cenário principal o próprio universo das telonas. São obras norte-americanas e europeias que desenvolvem suas histórias em sets de filmagens e salas de exibição. A gente confere agora mais detalhes sobre essa seleção de clássicos que tem várias sessões com entrada franca, agora na reportagem. Segue até o dia 6 de junho aqui na Cinemateca Capitólio a mostra O Cinema Vai ao Cinema. O festival apresenta grandes clássicos que têm as salas de exibição e a sétima arte como protagonistas. Para falar mais sobre essa mostra, eu converso agora com o Christian Verardi, que é curador aqui do festival. Christian, explica pra gente como é que surgiu a ideia de resgatar esses títulos que trazem o cinema, a sétima arte como protagonistas. Bom, acho que o projeto nasceu da minha grande paixão por esse espaço, que é a sala de cinema, né? Eu fui criado dentro de uma sala de cinema, sou um cinéfilo raiz, old school, né?
acostumada a frequentar salas de cinema. Então, eu acho lindo quando esse espaço aqui vira o verdadeiro protagonista dos filmes. Então, existem diversos filmes que bebem dessa fonte, né, e transformam a sala de cinema em seu protagonista. Então, por que não reunir esses filmes em uma mostra que está acontecendo agora aqui na Cinemateca Capitólio? Quais títulos e diretores tu poderia destacar que quem vier aqui até a Cinemateca, até o dia 6 de junho, pode conferir? Bom, eu recomendo muito para que conheçam a obra do diretor espanhol Bigas Luna, um dos seus filmes mais importantes, Os Olhos da Cidade São Meus, que talvez seja um dos maiores exercícios metalinguísticos sobre cinema já feitos, né? A sessão vai acontecer no último final de semana. Outro filme que eu recomendo muito nessa mostra, O Menor Espetáculo da Terra, é uma comédia inglesa dos anos 50, sobre um jovem casal que recebe como herança uma sala de cinema, né? Essa grande fábrica de sonhos, também de pesadelos, né? E também eu acho um dos grandes pontos altos da mostra é o filme O Dia do Gafanhoto, do John Schlesinger, que é um filme de 1975, sobre a própria indústria do cinema. É um dos filmes mais realistas e mais cruéis, talvez, sobre a realidade do que é trabalhar com cinema. Tem um projeto nessa mostra chamado Projeto Raros, que traz obras clássicos restaurados. Explica pra gente como é que está funcionando isso, que títulos vão ser exibidos. Bom, o Projeto Raros já está em atividade há mais de 20 anos. Ele iniciou na nossa saudosa sala PF Gastal da usina do gasômetro, né? Em 2017 migrou aqui para a Cinemateca, e a proposta do Raros sempre foi assim, sempre de trazer de volta às telas filmes pouco assistidos, filmes esquecidos, né? E tentar sempre trazer cópias restauradas, né? Apresentar para um público um filme que eles jamais imaginariam assistir numa tela de cinema, né? E eu acho que o grande ponto alto do Projeto Raros dessa próxima edição é o filme espanhol Vidas em Sombras, um filme realizado no final dos anos 40, durante muitos anos ele foi considerado perdido. Nos anos 80 foi resgatada uma cópia, o filme foi restaurado e estará aqui para quem quiser assistir. Vai ser bem bonita a sessão. Então eu deixo agora o espaço, Christian, para te fazer o convite para quem está nos assistindo, vir até a Cinemateca, como é que a pessoa pode conferir a programação, que site que ela pode acessar. Bom, vocês podem conferir a programação no site da Cinemateca Capitólio, né? A mostra vai até o dia 6 de maio, e muitas surpresas boas aqui, muitos filmes de ação, horror, drama, né? A gente fez um compêndio, né, de tudo aquilo que move o cinema e a paixão pelo cinema. Então fiquem de olho na programação e acho que vão se divertir. Perfeito, muito obrigado, Christian. Então o convite está feito. Lembrando que a Cinemateca Capitólio fica aqui na rua Demétrio Ribeiro, esquina com a Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre. Após 7 anos, no finalzinho do mês de março, a usina do gasômetro voltou a reabrir aqui em Porto Alegre. Um dos principais cartões postais mais conhecidos do Brasil não voltou a ficar de portas abertas sem algo marcante. O local está recebendo até o dia 1º de junho a 14ª Bienal do Mercosul. E a gente confere tudo agora no quadro Por Onde Eu Ando. Oi! Hoje eu estou aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, um dos cartões postais mais importantes da capital. Um espaço que ficou fechado para reforma durante quase 7 anos e agora finalmente foi reaberto para a população. Quer saber por onde eu ando? Vem com a gente conhecer ou reconhecer a usina do gasômetro. Por enquanto, a usina do gasômetro ainda está em obras e ela foi reaberta parcialmente só até o 2º andar. Então a gente precisa respeitar a sinalização e a partir dessa corda a gente não pode mais avançar. Mas
antes de te mostrar como ficou a nova usina, vamos voltar um pouquinho na história? Afinal, apesar de ser um prédio com uma estrutura antiga, a usina do gasômetro é símbolo da modernidade e industrialização gaúcha. A pedra fundamental da usina do gasômetro foi lançada em abril de 1926. O projeto, desenvolvido na Inglaterra, teria 37 metros de largura por 89 de comprimento e seria um dos primeiros prédios de concreto armado do Rio Grande do Sul. A construção demorou um tempo por falta de recursos e só depois de um financiamento público que a usina foi inaugurada, em novembro de 1928, com uma capacidade de operar 20 mil quilowatts, com maquinário moderno e funcionários qualificados. Era o cenário que mostrava Porto Alegre e o estado gaúcho dando seus primeiros passos rumo à modernização e industrialização. Usina do gasômetro aqui, usina do gasômetro ali, mas apesar de levar esse nome, o gás hidrogênio carbonado, chamado gasômetro, não era produzido aqui. Ele era feito em uma instalação aqui perto, na chamada Volta do Gasômetro. E por esse prédio ficar nas proximidades, ele recebeu esse nome. Mas, na verdade, ele foi projetado para ser uma termoelétrica que produzia a eletricidade a partir da queima do carvão mineral. Inclusive, esses fornos aqui foram responsáveis por quase 50 anos abastecer a iluminação de Porto Alegre. Agora eu tô aqui no escuro para tentar imaginar como devia ser naquela época. Hoje em dia é muito fácil pedir para o nosso cinegrafista, o André, ligar a luz da câmera para a gente ficar iluminada, mas nem sempre foi assim. Antes, para se ter energia elétrica era preciso queimar o carvão mineral, depois na década de 60 foi através do óleo diesel. As novas formas de exploração de energia elétrica só foram descobertas anos depois, substituindo essas daqui. Inclusive, a crise petrolífera da década de 70 é apontada como um dos principais motivos pelos historiadores para a decadência da usina, que encerrou oficialmente as suas atividades em 1974. Mas a história não acabou com os 46 anos de trabalho, muito pelo contrário, ela permanece viva até hoje. Depois de o prédio quase ser demolido, de vários impasses jurídicos e burocráticos e políticos, ele foi reaberto em 1991 como um centro cultural. Afinal, não é à toa, né? Imagina só quanta história cabe em cada um desses tijolinhos. História que segue viva até hoje e é contada através das janelas da usina. Por isso, é impossível passar por aqui sem perceber a linda e imponente chaminé que se tornou um dos cartões postais de Porto Alegre. Mas sabia que nem sempre foi assim? Poeira, levantou poeira. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando por que essa guria tá cantando Ivete Sangalo, mas olha só, tá vendo essa chaminézona aqui? Bonita, né? Mas ela foi construída em 1937, depois que a população do entorno reclamou da fuligem da queima do carvão mineral que caía sobre as suas casas. Imagina só a poeira, gente! Agora que você já conhece a história da usina do gasômetro, sabe da importância que esse prédio tem para a história da capital também. Por isso, toda vez que estiver passeando por aqui, já sabe. Que tal parar para apreciar um pouquinho de toda a energia que esse lugar ainda produz? Hoje eu fico por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando. Até lá! Ficamos aí na expectativa pelo próximo lugar que a Vanessa vai nos levar para passear. Bom, agora vamos falar de educação, pois estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
este ano tem novidades para quem for fazer as provas. Uma delas é que o aluno matriculado no terceiro ano do ensino médio vai estar automaticamente pré-inscrito, devendo apenas acessar a página do participante para confirmar alguns dados e selecionar a opção de línguas que quer em sua prova. O exame também vai poder ser usado para concluir o ensino médio em casos de estudantes com mais de 18 anos, dependendo da nota do aluno. Esse recurso havia sido retirado do Enem em 2027. As inscrições vão até o dia 6 de junho no site que vai aparecer aqui na tela. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 11 de junho, por meio de boleto, Pix ou cartão de crédito. Fica dispensado de pagamento o estudante que está matriculado em escola pública ou bolsista integral em escola privada, ser de família beneficiária do CadÚnico ou participantes do programa Pé de Meia. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Lembrando que não há como se inscrever no SISU, ProUni ou FIES quem não tiver feito o Enem. Olha só, você já experimentou a fruta conhecida como chocolate árabe? Sabe onde encontrar framboesa e physalis? Bom, mas por que eu estou te perguntando isso? Pois este é o assunto da próxima reportagem que eu quero chamar a minha amiga Carol Cardoso, a nossa repórter, para explicar direitinho pra gente que frutas são essas, Carol. Estreante ontem na sessão plenária, nessa quarta-feira, agora está estreando aqui no estúdio. Bem-vinda. Um prazer, Gui, muito obrigada. Que frutas são essas? Pois é. Sabe o que é o chocolate árabe? Já viu? Já me mostrou. Então, chocolate árabe é uma espécie de tâmara. É uma tâmara mais escura, importada, ela vem de Israel, e eu sei onde encontrar. E eu te conto isso na nossa matéria. Inclusive, antes de eu chamar o VT, eu preciso dizer para vocês também que a Vivian, a nossa intérprete de Libras, também provou, e assim, ó, é maravilhosa. Então, vamos descobrir onde a gente consegue comprar? Roda o VT. Em meio à agitação da cidade, entre prédios e carros, um espaço que consegue aproximar o público da natureza. A tradicional Feira Modelo de Porto Alegre proporciona esse encontro entre o urbano e o rural. E o melhor, a feira ocorre em diferentes pontos da cidade. É lá onde crianças e adultos vão ao encontro de uma alimentação saudável e natural. Nina tem 7 anos e já tem um compromisso semanal. Toda a quinta-feira a gente vem. Sempre quando a gente vai embora, eu quero pegar mais fruta. O porta-malas fica cheio de caixa com fruta. E não são caixas com qualquer fruta. As frutas da Nina são da banca do Jorge. Eu sei que tu conhece o nosso Jorge Júnior, nosso câmera. Mas hoje eu venho te contar e te mostrar a história de um outro Jorge, o tio Jorge, o dono da banca que há mais de 30 anos faz a feira aqui em Porto Alegre. Um sorriso no rosto, um carinho, a criação de laços e afetos. Esses são os pilares do atendimento na banca de Jorge Gomes. O Jorge quer tratar todo mundo com carinho, com respeito, indiferente se é a criança pequenininha que está no carrinho que a mamãe está empurrando ou o idoso que chega aqui, o sorriso é o mesmo, o jeito de atender é o mesmo, indiferente se tu tem, eu sempre digo assim, se tu tem R$5, tu vai vir gastar com o Jorge. Agora, se tu tem 50, tu também vai vir gastar com o Jorge, por causa desse carinho, dessa atenção, desse respeito que a gente tem com o cliente sempre. Eu não preciso do cliente um dia só. Eu quero que ele, preciso dele o ano inteiro, sempre. Ele tem que vir aqui com vontade e com carinho. A pediatra Roberta Fellini conta como é a convivência com o Jorge. O tio Jorge não é só um feirante. Ele é um amigo, ele é um incentivador, ele é um brincalhão. Então é um prazer conviver com ele, ele é uma pessoa de um coração gigante, assim. Visitar a banca do tio Jorge é uma experiência única. É muito mais do que uma relação de comércio. É experimentar, conhecer e aprender. No primeiro dia de feira, o Jorge ofereceu fruta para ele e daí conquistou o Bernardo, porque o Bernardo ama fruta. E agora trazendo o Arthur para seguir os passos do Mano de também comer bem que nem o Mano, né? Eu, como nutricionista, né, me enche de orgulho ver os dois gostando da banca do tio Jorge. E não são somente as crianças que o tio Jorge ensina a comer frutas.
Os adultos também têm essa oportunidade. E ele nos dá, come abacaxi, mas eu não quero, come. Aí até a gente vê que é bom mesmo. E se engana quem pensa em frutas comuns. Aqui você viaja o mundo inteiro sem sair de Porto Alegre. Toda semana o Jorge tem uma fruta diferente para eles conhecerem. Então, são cheiros e sabores que atraem eles. Se você olhar o morango, que a gente tem um morango orgânico aí, que é a mesma coisa assim, você fala, nunca comi um morango tão doce assim. Então são esses detalhes pequenininhos no jeito da criança pegar a fruta com a mão para comer, diferente de em casa. Daí chega em casa, daí, meu filho não quer comer. Você faz, experimenta assim. Agora eles só querem comer do que o jeito que o tio Jorge serve, para eles pegar com a mão. Então tu vai criando laços e afetos. O que acontece hoje? Aquela criança que há 25 anos atrás veio aqui comer a frutinha com o Jorge, hoje ele está fazendo o reverso, está trazendo o filho dele para fazer a sequência da vida. O pai, quando era pequenininho, vinha aqui, comia a fruta com o tio, agora estou te trazendo para ti. Então eles se encantam com isso. Mirtilo, caju, cereja, kiwi amarelo, pitaia, tâmara de Israel. Uma variedade de cores, aromas e sabores. A cada semana, uma novidade. Começou a semana passada, posso dizer para vocês no mundo que começou as primeiras cerejas, que são da Califórnia, que chegam. Então, agora nos próximos dias, a gente está trazendo cereja da Califórnia, que é a fruta natural, que é fantástica de doce. Está entrando também uva Red Globe, que é uma uva da Cordilheira do Chile. Hoje eu trouxe para o pessoal caju, tá? Do Canto do Buriti, do Piauí, e mangostim, a rainha das frutas, é a fruta da rainha Elizabeth. Essa é uma fruta inglesa que é extremamente doce também. E eu também vou experimentar minha fruta. Peguei aqui a fruta da rainha, vamos experimentar. Realmente um sabor espetacular, bem doce, muito diferente, vale a pena a experiência. Eu vou voltar aqui para continuar comendo, tá? Você encontra o tio Jorge e suas frutas na terça-feira, no Largo da Ipatur, na quarta-feira, no Largo 1º de Junho, na quinta-feira, no Parque Germânia e no sábado, no Bonfim, sempre das 2 da tarde até 8 da noite. Pela manhã, você encontra o tio Jorge no bairro Jardim do Salso, das 7 ao meio-dia. Carol se aproveita das pautas para se divertir também, assim como foi naquela do Chaves, não é mesmo? Bom, antes de encerrar, eu trago duas últimas informações. No começo do mês de abril, a Câmara Municipal teve um problema na subestação de energia elétrica, da qual o Palácio Aloysio Filho ficou uma semana sem luz. Inclusive, uma sessão plenária foi realizada nas dependências da Assembleia Legislativa. Na semana seguinte, um gerador foi instalado, garantindo o retorno da luz. Mas esse gerador só fica ligado durante a semana e de dia. No período da noite aos fins de semana, ele é desligado. E com isso, a TV Câmara fica sem sinal e sem a transmissão do Jornal da Câmara e dos demais programas noturnos. A expectativa é que isso dure mais algumas semanas e, a partir do trabalho das autoridades em restabelecerem a situação de forma plena, vocês vão voltar a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a outra informação é que, devido à transmissão da CPI do DEMAI, da qual mais cedo informamos você, o Acontece vai deixar de ser exibido nas quintas-feiras. Mas vocês não vão ficar sem este programa aqui. Vamos apenas mudar o dia. Agora vamos passar a nos ver nas sextas-feiras, no mesmo horário, 2 da tarde. Então fique ligado, pois vamos apenas mudar o dia de quinta para sexta-feira. Tudo que é bom dura pouco. O Acontece de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais notícias do Legislativo nos boletins do Câmara Notícia e no site do Parlamento Municipal. Te convido para acessar o nosso canal no YouTube, onde você pode rever este e outros programas quantas vezes você quiser. Você segue agora com a nossa programação e, de novo, sexta-feira que vem, às 2 da tarde, a gente se encontra por aqui. Tudo de bom. Tchau, tchau.